Queridos irmãos, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, em especial nossos queridos adolescentes da casa do Senhor Jesus. Queremos, nesta oportunidade, expressar a nossa gratidão de poder estar aqui mais uma vez contribuindo com a Escola Bíblica Dominical, onde nessa feita nós iremos estudar a lição de número 12, que tem como título Outros Tipos de Família, onde o objetivo geral desta lição é explicar sobre os diversos tipos da família, a mostrar a importância da família para a nossa fé e afirmar que Deus ama a família. A lição de hoje ela é dividida em seus tópicos. O primeiro é uma família diferente. O segundo tópico vai falar sobre padrão não saudável de existência familiar. E no terceiro tópico vai falar sobre um lugar para aprender da fé. Queria convidar os adolescentes a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos da parte de Deus, que é o nosso texto bíblico, que diz a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, iniciando do versículo 3, que diz: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Glória a Jesus. Onde a lição de hoje ela aborda um tema muito importante, meus adolescentes. É sobre a família. Sabemos que Deus ele instituiu um padrão de família. O conceito que Deus ele estabeleceu de família é um conceito onde o pai e a mãe, e ali eles geram os filhos, e aquilo se constitui uma família. Mas a lição de hoje ela vai abordar alguns tipos de família, que às vezes pela circunstância da vida é formada, porque às vezes um adolescente ele perde o pai, ele perde a mãe, pela circunstância da vida ele se vê obrigado às vezes a morar com a avó, a morar com o tio, com a tia, mas que isso também para ele pode ser uma família, porque o exemplo que nós temos é de Timóteo, onde a Bíblia ela nos mostra, a Bíblia ela nos ensina que Timóteo, na sua juventude, Timóteo cresce com os conselhos da sua mãe e da sua avó, onde aqueles conselhos, aquelas orientações o levaram Timóteo até uma formação espiritual. E a Bíblia não relata, não mostra o pai de Timóteo, só faz ênfase a mãe e a avó de Timóteo. Então, para Timóteo, aquilo era a família dele. E a importância da avó e da mãe no crescimento espiritual de Timóteo é grande. E mesmo Timóteo tendo a aproximação da avó e da mãe, Timóteo não se deixou ficar mesmo assim preocupado, porque não teve o pai próximo. Embora você, meus adolescentes, que está nos escutando, possa morar com o pai, ou só com a mãe,
ou até morar com os avós, isso não é um impedimento para que Deus ele possa realizar coisas maravilhosas na tua vida. Porque sabemos que o padrão estabelecido por Deus de família é o pai e a mãe, mas Deus ele pode te proporcionar que você cresça dentro de outra família, como um avó, um tio. Isto também pode fazer parte da família. É isto que o comentarista dessa lição nos traz nesse primeiro tópico, uma família diferente, onde o jovem Timóteo havia sido criado pela sua avó Loide e por sua mãe Eunice. É interessante que você, adolescente que está nos escutando, guarde isto em seu coração, que mesmo diante da circunstância da vida, aonde a circunstância levou você talvez a crescer em outro lar, crescer longe do seu pai, crescer longe da sua mãe, mas Deus ele tem um projeto na sua vida. Deus ele tem coisas maravilhosas para realizar em sua vida. Cresça dentro desta família, mas com um coração agradecido, porque Deus lhe proporcionou isso. E no segundo tópico, o comentarista vem falando sobre padrão não saudável de existência familiar. Ainda falando sobre famílias diferentes, é importante ficarmos atentos, pois algumas formações familiares, a despeito das culturas e das liberdades individuais, não são saudáveis, como o casamento homossexual ou a poligamia. O mundo tenta implementar alguns padrões de família que foge do contexto bíblico, que foge da realidade que Deus estabeleceu como padrão familiar. Então, às vezes, alguns países com as suas culturas, algumas civilizações tentam implantar isto para a sociedade, tentando implementar isso como uma verdade, como aceito como família. Mas você, meu adolescente, você tem a Bíblia Sagrada para lhe orientar. E a Bíblia nos mostra que o verdadeiro padrão de família que Deus ele estabeleceu está aqui, na Bíblia Sagrada. O que a Bíblia nos diz como padrão de família é o padrão de família que Deus ele estabeleceu. Então o mundo quer que aceitemos como normal aquilo que não é natural e que não condiz com a estrutura familiar projetada por Deus. Embora às vezes os adolescentes, quando ele começa a ter a sua independência, ele passa a estar no colégio, passa a frequentar alguns cursos, algum ambiente onde eles possam estar inseridos, às vezes eles é bombardeado com algumas informações que o mundo tenta passar, tenta implementar, tenta fazer que nós possamos gerir esse conceito de família. Mas, meus adolescentes, pela orientação da palavra de Deus e pela graça de Deus, queremos alertar que certos conceitos que o mundo tenta passar para nós não é o conceito que Deus ele estabeleceu como padrão de família. Que nós possamos estar sempre atentos, adolescentes, sobre este padrão, porque um adolescente, ele firmado na palavra de Deus, não importando como seja a família, busque sempre a vontade de Deus para formar a sua família sob a orientação do Altíssimo. Deus ele sempre nos orienta. Deus ele sempre se preocupa de estar sempre orientando para que os adolescentes que vão futuramente formar uma família, ele possa formar a sua família sobre a orientação de Deus, a orientação do Altíssimo.
É bem verdade que o mundo aí fora nos bombardeia, tenta nos suprimir, tenta nos oprimir, tenta como forçar a nós aceitarmos esse padrão familiar. Mas esse padrão familiar que o mundo tenta implementar, ele foge totalmente dos padrões bíblicos, foge totalmente do conceito de família que Deus ele estabeleceu. Deus ele tem coisas maravilhosas para você, meus adolescentes que estão nos escutando. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, mas é interessante que você siga a orientação de Deus, sempre procurando conversar com alguém mais experiente. Se você tem alguma dúvida sobre a formação familiar, converse com alguém mais experiente da sua congregação que você faz parte. Procure seu presbítero, seu pastor. Procure alguém que possa lhe dar uma orientação mediante a orientação de Deus. E no terceiro tópico, o comentarista vem falando que um lugar para aprender da fé. Na vida de Timóteo, a família tem um lugar muito importante para o aprendizado e a vivência da fé. Observe que Timóteo, ele cresce ali, pelo texto que nós lemos, próximo da sua mãe, próximo da sua avó. E a sua mãe e a sua avó sempre os orientou para que ele crescesse aprendendo a palavra de Deus. E isto ajudou a formação deste jovem, Timóteo. Como Timóteo, ele ouviu falar de Deus em sua casa. Você, meu adolescente que está escutando, talvez você esteja dentro de um ambiente familiar, onde só você é crente, onde só você é um servo fiel, onde só você é um cristão, mas você tem um papel fundamental dentro da sua família, onde através da sua vida, através do seu testemunho, através daquilo que você possa passar, através da palavra de Deus, aquele seu familiar que ainda não conhece a Jesus, ele pode se aproximar de Jesus. Você pode ser um canal, assim como a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo foi um canal de bênçãos de Deus na vida de Timóteo. Você também pode ser um canal de bênção na vida do seu familiar. Às vezes você possa ter um irmão que ainda não é crente, um primo que ainda não é crente, uma tia, um tio, e você pode ser esse canal de bênção, esse canal que Deus possa levar a salvação para a sua família. Então, que você, querido adolescente, mesmo em um ambiente familiar que talvez para você não seja agradável, mas lembre-se que dentro deste ambiente familiar, Deus possa usar você como canal de bênção, e as bênçãos de Deus seja derramada na tua vida, na vida da tua família, na vida da tua parentela. Que você possa ter uma vida abençoada, meus queridos adolescentes. Que Deus em Cristo Jesus possa em tudo vos abençoar em nome de Jesus. E que você possa ter uma manhã de domingo abençoado, aprendendo a santa e a gloriosa palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.